Fala galera, eu sou o professor Leonardo Aragão e hoje a gente vai para mais uma aula, sobre região no Brasil. Então, para a gente poder lembrar, na aula passada que vocês receberam, no caso aula gravada, a gente começou falando sobre as regiões do Brasil, falando sobre os diferentes tipos de divisão regional que o Brasil tem. E na última aula que a gente teve junto, que foi no caso no Teams, a gente começou falando sobre a região norte. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo, começando aqui, com a região Nordeste. Lembrando, gente, que essa divisão regional que eu estou seguindo é a oficial, aquela sugerida pelo IBGE, certo? Então, para a gente poder falar da região Nordeste, a gente tem que lembrar que ela é a região com a maior quantidade de estados. Vão conter 9 estados nessa região. Vai ser Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Bahia, certo? Todos os estados estão aí nesse mapinha, quando vocês forem dar uma estudada para a prova, que é esse conteúdo de prova, lembrando. Vocês vão dar uma olhada, isso é fácil, tranquilo? Vamos lá. Então, galera, para a gente poder falar sobre os aspectos naturais da região Nordeste, a gente tem que dividir ela em sub-regiões. Então, como a gente está vendo aí no mapa, nós vamos dividir a região Nordeste em 4 sub-regiões, que vai ser a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Vamos lá falando um por um, hein? Gente, a Zona da Mata vai ser a região litorânea. Então, vai ser aquela região que vai estar próxima ao litoral, O clima ali vai ser um clima quente e úmido, Porque vai ser um clima próximo do mar, Então, ele vai sofrer com a maritimidade. Então, a umidade ali vai ser uma característica. Vai ser a região mais povoada, E por quê? É só você pensar na ocupação, na história da ocupação brasileira, Então, os portugueses colonizam o Brasil através da região Nordeste e logo de cara, encontram os solos massapês, que são aqueles solos férteis para agricultura. Então, eles logo se instalam ali no litoral, certo? E a floresta, a vegetação daquela região vai ser o quê? A floresta tropical atlântica. Aí, quando a gente vai falar sobre o Agreste, a gente tem que lembrar que ele é uma zona de transição entre a Mata Atlântica, da Zona da Mata, e o sertão nordestino, ali a Caatinga, certo? Então, o Agreste vai estar bem entre os dois, vai ser a vegetação, vai ser o clima e a vegetação vão ser de transição. Já no sertão, a gente vai ter como um clima tropical semiárido e a vegetação a Caatinga. Galera, lembrem que a Caatinga ela é 100% brasileira. Então, essa vegetação só existe aqui no Brasil. Por isso, a sua importância. Então, vamos ter espécies endêmicas de fauna, de flora únicas, somente encontradas aqui no Brasil. Nessa região do sertão, os rios eles vão ser intermitentes. O que eu quero dizer com isso? Eles só vão surgir no período de chuva, Então, por exemplo, sertão. Sertão ele é um clima semiárido. Ele tem poucas chuvas ao longo do ano. No período de chuva, rios vão aparecer. Somente o Rio São Francisco, que ele é um rio perene, Ele é constante durante todo o ano. Gente, o Meio Norte vai ser outra zona de transição, Só que agora o Meio Norte ele vai ser responsável pela transição entre a Amazônia e o sertão. E a vegetação daquela região vai ser a mata de cocais, Que, como a gente pode ver nessa imagem, é essa floresta, com esse tipo de palmeira em um lugar bem úmido, Então, ela vai seguir umas características ali da Amazônia, então a umidade ali vai ser bem maior do que no caso do sertão, Aí, vamos falar sobre os aspectos demográficos. Gente, quando a gente fala de Nordeste, a gente tem que lembrar, que é a segunda maior região em população, no Brasil, só perdendo apenas para o Sudeste. Então, como a gente pode ver no gráfico, essa fatia vermelha, ela é a segunda maior, quando ali 27% da população brasileira. Aí, quando a gente fala de aspectos demográficos, a gente tem que pensar nessa ocupação. Como eu disse um pouquinho anterior, um pouco antes, o primeiro momento da colonização,
da ocupação no Nordeste foi justamente graças à colonização portuguesa, né? Então, se a gente for pensar aí na época da ocupação portuguesa no Brasil, eles chegam na Bahia, né? No primeiro momento eles descem ali na Bahia e depois ocupam toda a região Nordeste. E o ciclo da cana foi o momento em que fez com que eles se mantivessem naquela região e só depois, um pouquinho mais à frente, é que eles pensam em expandir aquele território, né, da colônia para outros locais. Gente, um fator importante que a gente pode falar do Nordeste é justamente a emigração. Lembrando, hein? Emigração é quando sai e imigração é quando entra. E esse movimento, né, esse deslocamento da população se chama migração. Certo? Como a gente pode ver, né, aí eu trouxe um gráfico, um mapa, né, mostrando os fluxos migratórios, ali de 50 até 1980. Se a gente reparar, em nos 3 mapas que a gente tem de exemplo, a gente consegue ver a setinha, né, do Nordeste sempre vindo ali para o Sudeste e outras áreas do Brasil ali, ó. Tem um momento que a gente só vai, o Nordeste ali, o fluxo migratório do Nordeste, vai só para o Sudeste, aí depois ali Centro-Oeste, depois para a Amazônia. Então, a gente vê que o povo nordestino, né, a população nordestina ajudou literalmente a construir o Brasil, não só o Nordeste em si, mas todas as outras regiões, né. E hoje, no caso nesse mapa não tem, né, mas hoje a gente vê uma migração do povo nordestino diferente, que é justamente a que a gente vai chamar de migração de retorno. O que é isso? É aquela população que saiu do Nordeste em algum momento e agora está voltando para o Nordeste graças às oportunidades que estão surgindo lá. Quando a gente vai falar sobre o aspecto econômico, né, justamente um aspecto importante para fazer com que ocorra essa migração de retorno, né, a gente tem que lembrar da industrialização. Gente, a industrialização lá está em crescente, né? Então isso é um processo que está crescendo ano após ano, graças à desconcentração industrial. Então, quando a gente pensa na industrialização do Brasil, a gente tem um primeiro momento, essa industrialização concentrada no Sudeste, né? Ali para a década de 90, a gente vê essa desconcentração industrial acontecendo, fazendo com que essas indústrias, antes localizadas, concentradas no Sudeste, ocupem outras regiões do Brasil, certo? O Nordeste vai ser um local que atrai essa indústria. Então, ele vai ser bem atrativo para essas indústrias, né? E a gente vai destacar aí, né, ao polo petroquímico de Camaçari, na Bahia. Como a gente vê na imagem aí, né, o polo petroquímico, que é o segundo maior em produção no Brasil, certo? Gente, o turismo, ele é muito importante economicamente para o Nordeste, né? Se a gente for pensar, a costa nordestina, né, o litoral nordestino, ele é muito bonito e muito amplo. Então, todos os estados ali do Nordeste conseguem usufruir desse tipo de turismo, né? Aí, quando a gente fala de pecuária, né, a gente vai ter que destacar a pecuária de caprinos, né, que são as cabras, que é uma espécie acostumada com a questão do semiárido, criada no semiárido. Então, diferente do boi, que você vai precisar de uma quantidade de água muito superior para poder criar o boi e tudo mais, a gente com as cabras elas já são mais resistentes e conseguem viver melhor nesse clima semiárido. Quando a gente fala da agricultura, a gente tem que voltar naquelas subdivisões regionais, né? Porque em cada uma delas a gente vai ter um aspecto diferente, né? Então, quando a gente vai falar sobre agricultura na Zona da Mata, a gente vai ter como característica a monocultura. A monocultura ela vem de uma herança, né, do plantation da colonização. Como eu disse, os portugueses chegam aqui, encontram aquele solo massapê, né, aquele solo de qualidade, fértil para a produção, e ali começa uma concentração de terras. Certo? Então, isso ainda é uma herança dali. Então, quando a gente pensa em monocultura, concentração de terra, a gente pensa ali na Zona da Mata. O agreste, ele já vai ter uma outra característica, né, que vai predominar os minifúndios, né? E nesses minifúndios vai predominar a policultura, né? Então, a gente vai ter uma variedade de cultivos.
justamente ali que vai fazer com que, muitas vezes a produção é uma de subsistência, mas o seu excedente vai ser voltado para venda, certo? E no sertão, gente, o sertão está em crescimento o cultivo de frutas, né? Então a fruticultura. Então a gente vai mudar aquela imagem que a gente tem do sertão de seca, muda esse cenário, né? Muda o cenário da seca e passa-se da fruticultura. Aí, como a gente tem na imagem, né, uma vinícola no Vale de São Francisco, né, no Rio São Francisco, que é o rio importante, ali, como eu disse, no sertão, né, que vai possibilitar, né, com que essa área hoje em dia seja economicamente viável para esse tipo de cultivo. E aí, né, para a gente encerrar, a gente está encerrando com uma charge que é importante no Enem, galera. O Enem gosta muito de charge. Então, é bom a gente saber ler e ter uma criticidade sobre isso, né? O problema não é a seca, é a cerca. Gente, quando a gente associa o Nordeste, né, com uma região pobre e tudo mais, a gente tem que lembrar que a seca é algo que eles já esperam, né? Então, a população ali aprendeu a viver com a seca. O problema mesmo é a cerca, que é o quê? A desigualdade social, é a concentração de terras. Certo, gente? Então, essa é a aula sobre o Nordeste. Esse é um conteúdo de prova, né? Então, vocês vão receber esse conteúdo junto com outros. Então, olhem com carinho para essa aula. Prestem bastante atenção, porque está aqui alguma das coisas que eu falei aqui vão ser aproveitadas e vocês vão ver isso na prova. Certo, galera? Valeu, um abraço.